da incapacidade e passa a ser das últimas 12 contribuições, quer dizer, os últimos 12 meses. Ele vai pegar um período de 15 meses, as 12 últimas contribuições e fazer uma média dessas 12 contribuições e não terá mais aquele 91% da média, vai ser a média das 12 contribuições. E também, professor Paulo Bacelar, quando o trabalhador, diante dessas novas regras previdenciárias e trabalhistas, ele se afasta por um período de licença de saúde, a empresa vai pagar 15 dias correspondente aos primeiros 30 dias de afastamento. Não, agora vai passar ao contrário, vai ser os 30 dias inteiros. A empresa vai bancar essa conta? Se ela for empregada, que no caso da nossa amiga não, porque ela é contribuinte individual, ela é empresária. Mas se ele for empregado, ele ficar doente hoje, então a empresa vai pagar os próximos 30 dias de salário do empregado e a partir do 31º dia, se ele ficar doente, afastado por mais de 30, é que o INSS paga. Se ele ficar afastado somente por 30, a empresa paga, ele vai para casa, a empresa paga os 30 dias e ele volta a trabalhar. Mais uma pergunta, Francisco Lacerda, do Padre Andrade, tem 45 anos e saiu da empresa em que trabalhava devido a um acidente. Ele recebe auxílio-doença há 10 anos e pergunta se já não deveria ter sido aposentado por invalidez. Com certeza, eu acredito que sim. Eu acho que você deve procurar aí a agência onde está mantendo o seu benefício, quando for fazer a perícia médica do auxílio-doença, pedir para ser transformado em aposentadoria por invalidez. Por que tanta demora, professor Paulo Bacelar, para essa conversão? É questão médica. É um médico que vai dizer se no dia da perícia ele está incapaz permanentemente para o trabalho. Se ele nunca entender que ele está permanentemente e acha que ele ainda pode voltar a trabalhar, ele não aposenta. Mas é uma questão aí já social, né? A pessoa ficar 10 anos, 10 anos recebendo auxílio-doença, eu acho que ele deve requerer sim uma aposentadoria por invalidez. Antônio Pinheiro, bairro Aldeota, Fortaleza, ele tem 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Pergunta se já pode ter direito à aposentadoria integral e depois continuar trabalhando na mesma empresa. Ele é professor universitário em uma universidade particular. Olha aí, nosso amigo já tem a Fórmula 95. Ele tem 60 anos de idade com 35. Então ele se aposentaria de qualquer forma, né? 35 anos de contribuição, ele se aposenta normal. Integral? É integral. Mas hoje, para ele seria vantagem. Está vendo, Zeno? Eu acho que deveria ter as duas regras. Porque para ele, a regra que for criada daqui para frente é mais vantajosa do que a regra atual. Porque ele vai ter a Fórmula 95, tem 60 anos de idade com 35 de contribuição, mas ele vai incidir sobre ele o fator previdenciário. Nesse caso, hoje incidiria o fator previdenciário. Mas nesse caso, professor Paulo, e se fosse na regra que estão querendo mudar, ele teria totalmente integral, 100% da média. Mas o que é que ele vai perder aqui hoje com 60 anos de idade e 35 anos de contribuição? Se a estimativa de sobrevida cada ano que aumenta, pode ser, eu não estou dizendo porque eu não sei, não estou vendo o processo. Mas pode ser que o fator previdenciário dele não seja 1, seja menos que 1. Então ele vai perder aí 5%, 10% da aposentadoria dele, alguma coisa ele vai perder. Mas se fosse uma regra atual, com 60 mais 35, quer dizer, 95, ele não teria fator previdenciário e não teria o risco de ter nenhuma perda. Eu vou dar uma sugestão, senhor Antônio Pinheiro, pela explicação do professor Paulo Bacelar. Com essas condições que o senhor tem hoje, pode pedir a aposentadoria e continuar trabalhando, porque o senhor com 60 anos de idade está em plena... Se o fator previdenciário... Jovem, é isso. E se o fator previdenciário não for 1, mas pelo menos vai ser 0,97, 0,95... O que vai perder é pouco. Insignificante diante do que o senhor pode ganhar. Também eu concordo com a sugestão do Luzenor. Olha, você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole. A gente volta já já com mais perguntas dos nossos telespectadores. Não fala de seguro-desemprego aqui não, viu? Fala do auxílio-doença. O auxílio-doença já é o auxílio-doença que mudou, viu? O seguro-desemprego é a 665, que entra em maio. Pronto, então eu vou fazer uma pergunta aqui, Não falei ainda não. É o que eu falei, vai valer as médias das 12 contribuições, vai valer os 30 dias da empresa. Então estão em vigência as novas regras da pensão. A pensão passa a ter todas as regras, né, novas. Pensão por morte e auxílio-doença. A mulher tem que ter 2 anos de casamento ou união estável, ele também tem que ter 2 anos de contribuição antes. Está indignado, ó. Com a união estável. E os 50%, né? Está indignado. Vamos lá?
Eu queria fazer um programa junto com o Beto, eu gosto da discussão com o Beto. Aí vocês levariam 2 horas aqui, cada programa. Não, mas não dá para marcar um diazinho não, só para isso. Dá. Ok? Estamos de volta com o Metrópole Debate. José Erivan, do bairro João 23, ele diz, professor Paulo Bacelar, que sofreu um acidente de trabalho no dia 15 de outubro de 2014. Está recebendo auxílio-doença pelo INSS, teve gastos com cirurgia e medicamentos e a empresa não o auxiliou em nada. Ele pergunta se tem direito a alguma indenização da empresa devido ao acidente. Com certeza. Veja bem, Luciano. Se a empresa concorreu para o acidente, quer dizer, ela foi negligente, imperita ou imprudente, não apresentou, não deu proteção para o seu empregado e ele sofreu acidente por causa disso, aí ele, com certeza ele tem direito a uma indenização. Mais uma pergunta agora do José Carlos, do bairro Mondubim. Ele é motorista de ônibus e tem 55 anos de idade. A última vez em que trabalhou foi em 1998, porém, todos os anos vem contribuindo com 20% do salário mínimo para o INSS. E ele pergunta, professor Paulo Bacelar, se caso consiga a aposentadoria por invalidez ou venha a falecer, a esposa será pensionista? Com certeza. Agora, com a regra nova da pensão, ela precisa ser casada pelo menos, eles, né? Precisam ser casados há pelo menos 2 anos para ter direito à pensão por morte. E outra pergunta dele, do senhor José Carlos. Ao completar 65 anos de idade e 15 anos de contribuição, ele poderá se aposentar? Ele poderá se aposentar e depois de aposentado, se ele vier a falecer, ela terá direito também à pensão se o casamento já tiver mais de 2 anos. Luciana Honório, do Presidente Kennedy, em Fortaleza, trabalha em emprego com a carteira assinada e afirma que completou 1 ano e 2 meses no atual emprego. E tem dúvida e pergunta, professor Paulo Bacelar, se tem direito a férias. Ela completou 1 ano e 2 meses. Já tem direito às férias integrais, do ano que ela completou, e mais duas parcelas proporcionais dos 2 meses que passaram de 1 ano. Então ela tem direito a férias integrais daquele ano, que completou antes, mais 2 dozeavos de férias proporcionais do período todo, ambas com acréscimo constitucional de 1/3. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, a empresa tem um pouquinho mais de tempo para conceder essas férias para a Luciana Honório. Mas ela não já saiu, não? Não, pelo que ela diz aqui, ela continua trabalhando. Continua trabalhando. Ah, tá. Então ela ainda tem 1 ano, até, na verdade, 11 Porque meses. A dúvida pode ser também essa, né? A partir do momento que você completa 1 ano de trabalho, você tem pelo menos 11 meses para frente para que a empresa te dê as suas férias. 11 meses para frente. Porque se der no 12º mês, aí já paga em dobro. O Paulo Rodrigues, da Granja Portugal, ele diz que o sobrinho de 18 anos foi operado 3 vezes e possui marca-passo e está sem condições de trabalhar. Pergunta para o professor Paulo Bacelar se terá direito ao auxílio-doença do INSS. Ele é contribuinte? Ele tem que ser contribuinte. Você tem que ser segurado da Previdência para saber se você é segurado, beleza. A segunda coisa, se você está incapacitado para o trabalho, aí você terá direito ao auxílio-doença nesse caso. E no caso do senhor Paulo Rodrigues, o seu xará, professor Paulo Bacelar, disse que é caminhoneiro, está desempregado há 3 meses e ele pediu para sair porque sentia fortes dores na coluna e ele quer saber se caso o médico der um atestado de invalidez para o trabalho na função de caminhoneiro, ele terá direito a receber o auxílio-doença do INSS? Sim, mesmo ele estando desempregado, ele mantém a qualidade dele de segurado durante 1 ano após a sua demissão e se ele receber o seguro-desemprego por mais 1 ano, quer dizer, por 2 anos a partir do momento que ele saiu da empresa. Então ele poderá pedir o auxílio-doença nesse período que terá a sua concessão. O nosso telespectador Jairo Amaro, do bairro Bom Jardim, disse que trabalhou 6 meses em uma empresa e foi demitido na primeira semana do mês de fevereiro deste ano. E ele pergunta se tem direito ao seguro-desemprego. Hoje sim, ele teria direito ao seguro-desemprego porque ainda não estão em vigor as regras do seguro-desemprego. João Batista, do bairro Cristo Redentor, recebe auxílio-doença há 7 anos e diz que está definitivamente sem condições de trabalhar. E a dúvida dele, professor Paulo Bacelar, deve proceder para receber a aposentadoria definitiva? Primeiro ele deve procurar o INSS e pedir o auxílio-doença, somente com a perícia médica que vai ver se ele está incapaz permanentemente ou provisoriamente ao trabalho para poder se aposentar ou não. Antoniel Salles, do bairro Vila Velha, trabalhou 3 meses numa empresa e sofreu um acidente. Recebeu o auxílio do INSS durante 1 ano e retornou ao trabalho.
Após 6 meses, sofreu um novo acidente e passou mais 3 meses recebendo auxílio. Ao retornar, a empresa fez o acordo e o demitiu. Ele afirma que está impossibilitado de trabalhar, pois tem a coluna fraturada e pergunta se tem direito a receber o auxílio-doença. Tem, ele está ainda em condição de pedir o benefício, porque ele ainda é segurado da Previdência, ele pode requerer o auxílio-doença e será concedido. Professor Paulo Bacelar, eu quero saber se a pessoa trabalhando 3 meses em uma empresa e adoecendo pode se afastar e ficar recebendo pelo INSS. A dúvida é do nosso telespectador Chagas, do bairro Maraponga. Olha, Luciano, depende da doença, porque 3 meses você ainda não tem ainda um fator essencial para ter um benefício de auxílio-doença, que é a carência. Você precisa ter pelo menos 10 contribuições antes da incapacidade para o trabalho, 12 contribuições, 12 contribuições antes da incapacidade para o trabalho para que você tenha direito ao auxílio-doença. Salvo se for um acidente, ou um acidente de trabalho, um acidente de qualquer natureza, ou um acidente de trabalho, ou uma doença grave que é listado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Professor Paulo Bacelar, o José Cláudio, do bairro Jardim Guanabara, em Fortaleza, disse que está afastado pelo INSS há 2 anos por problema de esquizofrenia. Ele pode se aposentar pela doença ou pela profissão, como contribuinte profissional? Olha, ele pode se aposentar tanto com um quanto para outro. Agora, pode ser também que ele não se aposente, porque vai depender do médico perito aí analisar. E se tiver tratamento para que essa doença seja controlada, o INSS eu não tenho visto o INSS conceder aposentadorias nesses casos. Então vai depender muito da sua atividade. Edilson Lima e Silva, do Parque Santa Rosa. Ele está afastado há 12 anos pelo INSS, recebe auxílio-doença, tem 42 anos de idade e pergunta se pode transformar esse auxílio em aposentadoria. Pode, agora tem que ser sempre na perícia médica do auxílio-doença. É nela que o médico do INSS vai determinar se ele está incapaz para o trabalho permanentemente. Valdemir, do Parque Genibaú de Calcaia, contribuiu 25 anos de INSS como motorista de ônibus coletivo. Tem direito à aposentadoria proporcional ou tem que trabalhar mais quantos anos para ter algum benefício da Previdência Social? Luciano, ele vai ter que completar os 35 anos de contribuição. Ele vai ter que completar os 35 anos de contribuição. Se ele não tiver os 35, ele não terá direito à aposentadoria. Jucineide, do Conjunto Palmeiras. Vamos tirar aqui o celular. Ah, não é meu não? Ainda bem que não é o meu. É hora de ligar, né? Deixa eu passar lá. Falta quanto tempo aí, ô? Falta 2 minutos. Tem mais pergunta agora da Jucineide do Conjunto Palmeiras em Fortaleza. Ela disse que trabalhou de carteira assinada por quase 10 anos. Hoje é dona de casa e paga a guia de Previdência Social GPS de 5% há quase 5 anos. Ela foi informada por uma funcionária do INSS, professor Paulo Bacelar, que a Previdência não reconhece esse benefício e gostaria de saber se está pagando o benefício para nada, já que só pode pagar esse valor e se no futuro terá direito à aposentadoria. Hoje ela tem 46 anos de idade. Luciano, como servidor do INSS, eu digo que é uma irresponsabilidade qualquer servidor falar sobre uma coisa que não conhece. Então, não é que o INSS não reconhece. Claro que se o INSS, foi a Previdência que criou essa contribuição para que a pessoa venha a ser contribuinte, para que aquela pessoa que trabalha na informalidade ou que não trabalha, no caso da dona de casa, que ela não trabalha, poder pagar menos do que os outros. Então, foi a Previdência que criou essa regra. Então, ele vai considerar sim. Agora, cabe à pessoa que está contribuindo ter a consciência de que ela é dona de casa, de que ela não é uma diarista, de que ela não exerce nenhuma atividade remunerada, que ela não tenha nenhuma renda pessoal. Então, ela tem que ter o cadastro no CadÚnico, ser dona de casa realmente e aí contribuir com 5% da Previdência. Essas pessoas irão ser acolhidas pela Previdência e elas irão se aposentar por idade aos 60 anos de idade. Agora, aquela pessoa que não é dona de casa, que tem renda e contribui com essa alíquota, com certeza o INSS irá barrar essas pessoas. Sobre esse mesmo assunto, tem uma pergunta de um telespectador que não quis se identificar e ele diz o seguinte: a esposa paga 5% do salário mínimo para uma futura aposentadoria e mantém uma caderneta de poupança no nome dela. Essa poupança vai impedir que ela consiga, professor Paulo Bacelar, se aposentar? Não, porque ela não é uma renda direcionada ao trabalho, ela é uma renda de características remuneratórias. Ela é uma renda
por uma poupança. Então, essa poupança ela não vai entrar na sua renda pessoal. Em 20 segundos, a sua resposta, professor Paulo Bacelar, para a dona Lucimar, do Conjunto Gereissati. Ela mora com um marido que é aposentado e pergunta se ao completar 60 anos de idade terá direito à aposentadoria. Se ela tiver 15 anos de contribuição, ela se aposenta. Se ela não tiver 15 anos de contribuição, somente com 65 anos de idade, mas mesmo assim com a renda do marido, ela não terá direito a amparo social ao idoso. Com essa resposta do professor Paulo Bacelar, estamos encerrando mais uma edição do Metrópole Debate. A você, nosso telespectador, nossa telespectadora, nosso muito obrigado, professor Paulo Bacelar. Nosso muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Obrigado a todos. Foi quase tudo aqui, viu, professor Paulo Bacelar? Foi pergunta aí. Pega aí. Traga aí para ele ver aqui. A caixinha dos Minha nova aquisição aqui. Ei, não fui campeão da segunda divisão por empate. Empatei com o primeiro colocado. Isso na última rodada ele fez um ponto. Eu estava um ponto à frente dele. Na última rodada ele fez um ponto e ficou igual a mim.